No livro de Gênesis capítulo 11 e início do 12, começa a história de um homem comum que receberia um chamado extraordinário. Seu nome era Abrão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais desenvolvidas da antiguidade. Localizada na região da Mesopotâmia, atual Iraque, era uma terra de cultura avançada, comércio e idolatria. E é nesse ambiente que Deus decide chamar alguém para um propósito totalmente diferente. Em Gênesis 12, Deus fala com Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No hebraico original, a expressão usada é Lech Lecha, que carrega um significado profundo. Vai para si mesmo, vai em direção ao propósito que eu tenho para você. Isso não era apenas uma mudança geográfica, era uma transformação espiritual completa. Abrão obedece, sem questionar, sem garantias, sem saber o destino final. Ele parte em direção à terra de Canaã, região que hoje corresponde a áreas de Israel. Ao chegar, Deus faz uma promessa que desafia toda lógica humana. Em Gênesis 12, Deus diz: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é ampliada em Gênesis 15. Deus leva Abrão para fora e mostra o céu estrelado, e diz: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a tua descendência. Mas existe um detalhe crucial: Abrão não tinha filhos, e sua esposa Sarai era estéril. Humanamente, a promessa era impossível. Mesmo assim, a Bíblia diz em Gênesis 15: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui nasce um dos maiores princípios da fé: crer antes de ver. O tempo começa a passar. Anos se tornam décadas. A promessa parece distante. Em um momento de fragilidade, Sarai sugere que Abrão tenha um filho com sua serva Agar. E assim nasce Ismael. Mas Ismael não era o cumprimento da promessa. Era uma tentativa humana de acelerar o plano de Deus. Deus então aparece novamente em Gênesis 17, e faz algo simbólico e poderoso. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, Abraham, pai de muitas nações. E Sarai passa a ser Sara, princesa. Essa mudança de nome representa mudança de identidade. Deus não apenas promete, ele transforma quem a pessoa é. Mesmo com quase 100 anos de idade, Abraão recebe novamente a promessa. E em Gênesis 18, Deus visita Abraão e reafirma que Sara teria um filho. Sara ri, porque aquilo era humanamente impossível. Mas Deus responde com uma pergunta que ecoa até hoje: haveria algo impossível para o Senhor? No tempo determinado, em Gênesis 21, nasce Isaque, e Tishaque, que significa riso. Deus transforma incredulidade em alegria, dúvida em milagre, espera em cumprimento. Mas a jornada de Abraão ainda não termina. Em Gênesis 22 vem a maior prova. Deus pede que Abraão ofereça Isaque em sacrifício, o filho da promessa, aquilo que ele mais amava. Abraão sobe ao Monte Moriá, região que hoje está ligada a Monte Moriá. E mesmo sem entender, ele obedece. Quando tudo parece perdido, Deus intervém e provê um cordeiro. Nesse momento, Abraão declara: YHWHIR, o Senhor proverá. Esse episódio não fala de perda, fala de confiança absoluta. Abraão mostra que sua fé não estava na promessa, mas no Deus da promessa. E é por isso que ele é chamado de pai da fé. Agora, o mais importante: o que essa história significa para o século 21. Primeiro, Deus ainda chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Assim como chamou Abraão, ele continua chamando hoje. Segundo, a fé continua sendo o fundamento. Não é sobre ver para crer, é sobre crer mesmo quando não se vê. Terceiro, o tempo de Deus não é o tempo humano. Abraão esperou décadas, mas a promessa se cumpriu no tempo certo. Quarto, Deus não trabalha apenas com resultados, ele trabalha com transformação. Abraão não recebeu só um filho, ele se tornou outra pessoa. Quinto, o impossível continua sendo o ambiente onde Deus age. Aquilo que parece perdido, impossível ou atrasado, pode ser exatamente o cenário de um milagre. Sexto, Deus continua sendo provedor. YHWH, não é apenas um nome antigo, é uma realidade atual. Sétimo, as promessas de Deus ultrapassam gerações. Abraão não viu tudo se cumprir em vida, mas sua descendência impactou o mundo inteiro.
Hoje, bilhões de pessoas são influenciadas por essa história. E por fim, a história de Abraão não é apenas sobre passado, é um convite, um chamado para confiar, para obedecer, para caminhar sem ver, mas acreditando que Deus já preparou o caminho. Se ele fez antes, ele continua fazendo hoje.